Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família. Vamos dar sequência a mais uma meditação hoje do nosso livro, O Pão Nosso para os 365 Dias. Caso você queira adquirir o seu exemplar, somente basta você entrar no nosso site da Arca Center. Tá certo? Vamos dar início então à nossa meditação. Diz assim, dia 21 de janeiro. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim o bispo: o valor do homem é definido pelo tipo do objeto que ele ama e a que se consagra. Onde estiver o seu tesouro, aí estará a sua vida. Se o seu tesouro é Jesus, então a sua vida é toda dedicada a Ele. Nada, ninguém poderá atingir o seu coração. Pois se o seu tesouro é Jesus, o seu coração está em Jesus. Quem poderá tocar nele? Quando a minha vida está entregue ao Senhor Jesus, quando o meu coração está entregue a Ele, quando o meu maior tesouro é o Senhor Jesus, nada e ninguém pode nos abalar. Problemas, dificuldades, guerras que de repente você está passando, a sua vida está nele, no Senhor Jesus Cristo. Você tem paz, mediante a tantas lutas, problemas, dificuldades, você tem a certeza e a convicção que você vai vencer tudo isso. E o bispo segue dizendo assim: mas se seu tesouro estiver nas coisas perecíveis, ou no marido, na esposa, no filho, ou em sua própria reputação, então o seu coração estará nessas coisas. Quando isso for atacado, seu coração será atingido. Quando o nosso coração, a nossa confiança está em coisas, pessoas, reputações, quando a gente perde, vem a tristeza, a angústia, até mesmo a depressão. Quantos cometeram até mesmo suicídio porque perderam o emprego, faliram a empresa? É por isso que, repito, a nossa vida precisa estar entregue ao Senhor Jesus e nosso coração guardado. É por isso que a palavra de Deus diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes da vida. O seu coração, o sentimento, ele precisa ser guardado. E não tem melhor jeito de guardar do que entregar ele ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza, meu amigo, que grandes coisas vão acontecer quando a sua vida estiver entregue a Ele. E o bispo segue dizendo assim: a verdade é que quando colocamos a nossa vida em Deus, com sinceridade, fazendo dele o nosso tesouro, recebemos o retorno. E qual é o retorno, né? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. Quando você busca o reino, busca a presença de Deus, estar com Deus, tudo que você necessita é acrescentado. As demais coisas que, de repente, você está preocupado aí com casa, carro, emprego, salário. Calma. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que tudo Ele vai acrescentar. Escolha certo. Escolha Jesus. E falando em escolha, hoje sábado, o nosso encontro jovem, múltipla escolha. Tá certo? Ficamos por aqui então. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e até mais. Fala galera da FJU, nós estamos aqui para mais um dia da meditação do livro Pão Nosso para 365 Dias. Se você não tem, você pode adquirir pelo site da Arca Center. Lembrando que hoje é dia 22, domingo. Hoje é o dia em que todas as igrejas
nós vamos distribuir a água dos maiores milagres. A água que virá do poço do Templo de Salomão. Então, por isso, não falte. Leve a sua garrafinha com água, receba essa gota do milagre e leve também esse milagre à sua casa, à sua família. Convide quem precisa de receber esse milagre, tá bom? Bom, vamos ler hoje o 22º dia. O bom combate. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. O bispo diz assim, olha: o bom combate da fé é resistir às dúvidas. Olha, pessoal, hoje 90% da mensagem é para jovens. Inclusive, esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje na juventude, é a dúvida. Um problema que eu também enfrentei, que eu passei, foi muito difícil e nós temos acompanhado também muitos jovens que passam por isso. E aí o bispo continua dizendo: resistir às palavras negativas, resistir às palavras que nos colocam para baixo. Se você dá ouvidos a uma palavra mal colocada, diminui dentro de si a certeza de Deus. Se deixar essa semente maligna ficar no coração, ela vai crescer e multiplicar. Rejeite a palavra negativa, pois a sua vida depende da sua fé. A fé é o que nos faz tomar posse da vida eterna, por isso temos de protegê-la, blindá-la. Isso é muito sério. A fé é como a bateria de um celular. Se não estiver conectada ao carregador, vai acabando. Não é necessário estar dentro da igreja para carregá-la. Basta manter os pensamentos ligados em Deus, em suas promessas. Assim estará automaticamente protegendo, blindando a sua fé. Quando o bispo diz aqui não é necessário estar dentro da igreja para carregar essa bateria, é porque muitos pensam que porque talvez não tem o tempo que queria para ir à igreja, para buscar a Deus, que esse é o motivo das dúvidas ser tão forte na cabeça dele. Não é que você não precisa estar na igreja, você só precisa, os momentos que você for à igreja, na quarta, no domingo, no algo a mais, nas reuniões que são voltadas para a sua vida espiritual, você ouvir aquilo e colocar em prática. E ainda assim, se você naquele dia não teve tempo, não teve condições de ir à igreja, aquela palavra vai continuar mantendo a sua fé. Mas, assim, quando você puder, vá à igreja para que você possa sempre estar ouvindo a palavra de Deus. E a bateria não se esgotará. Mas se der ouvidos às conversas fiadas, sua bateria se gastará e você terá de fazer um esforço maior para que seja carregada novamente. Proteja a sua fé, mais que sua família, mais que seus filhos, mais que tudo. Sua vida depende da sua fé. Essa fé tem de estar pura, sem qualquer má consciência, para trazer frutos. Não apenas para benefícios aqui na terra, mas também e principalmente para a eternidade. Então você precisa escolher aonde colocar toda essa sua força. A Bíblia também nos mostra que o jovem é forte. O jovem tem o vigor, o jovem tem a juventude que traz o vigor, a força. E ao que você tem colocado essa força? Esse combate que você tem dedicado à sua vida, qual é? É o bom combate? É o combate que vence as dúvidas, que vence as palavras negativas? Ou você talvez faz questão de tantas outras coisas, de lutar por tantas outras coisas, mas talvez não tenha feito questão de lutar para vencer aqui dentro, para vencer essas dúvidas e esses maus pensamentos. E o bispo termina esta página com uma frase que resume toda a nossa meditação hoje. Proteja a sua fé acima de qualquer outra coisa. Lute pela sua fé acima de qualquer outra coisa. Proteção é estar pronto para lutar. Quando vier um mau pensamento, quando vier uma palavra negativa, um pensamento negativo, então você vai lutar contra ele. Não, eu não aceito esse pensamento. Se é para eu combater, se é para eu usar essa força que eu tenho, vai ser para defender a minha fé. Bom, que Deus abençoe e amanhã nós voltamos com a próxima meditação.
Bom dia para vocês. Hoje é dia 23 de janeiro. Vamos para a nossa meditação diária desse livro aqui que eu sempre mostro para vocês, O Pão Nosso para 365 dias do Bispo Macedo. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 8, diz assim: porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Moral da história, mensagem para hoje: seja independente. Não dependa de ninguém. Você vai depender de Deus e de você, mas você não vai depender de ninguém. Como o bispo diz assim: você não depende das orações do pastor. Você não depende das nossas orações. Não depende de guia espiritual. Não depende de ninguém, além de Deus, para conseguir vencer suas lutas. Não espere por ninguém. E aí está o erro de muitas pessoas. Ficam contando com os outros, esperando que os outros vão ajudá-los. E depois ficam decepcionadas quando não são ajudadas. Não se iluda. Não dependa de ninguém. Vai só. Age e ser forte. A coragem é o pré-requisito para ter Deus ao nosso lado nas batalhas. Deus não é Deus de covardes, mas de corajosos. Corajosos porque sabem em quem tem crido. Não é corajoso porque você se acha melhor, você é mais forte, você tem mais habilidade, você estudou mais. Não é por causa disso, não. Essa coragem não vem das nossas habilidades pessoais. Essa coragem vem porque sabemos em quem temos crido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele continua: graças a Deus pelas guerras, porque elas revelam os covardes e os corajosos. É a guerra que mostra de que lado você está. A guerra mostra qual é o lado que você escolheu. Quem é de Deus não teme a nada, não teme a guerra, não foge da batalha. Sabe que para ganhar a guerra, deve agir e depender somente de Deus. Agir, ir só e ser forte. Essa é a receita para receber a ajuda de Deus, manter-se de pé diante do inimigo e conquistar a vitória. Não dependa de ninguém além de Deus e da sua atitude para conquistar a vitória. Isso não quer dizer que você não vai contar com as nossas orações, que você não pode pedir conselhos, não é nada disso. Não é isso que o bicho está falando. O que a gente está falando é o seguinte: você não pode depender de ninguém. Porque as pessoas que ficam dependendo dos outros, depois elas usam isso como muleta. Aí eu não consegui porque fulano não me ajudou. Aí eu não consegui porque aquela pessoa me deixou na mão. Aí eu não consegui porque eu estava esperando por alguém. A sua vida está nas suas mãos. Então vai sozinho. Vai com ele. Você e ele. Os outros que te ajudarem, graças a Deus. Mas você não depende de ninguém para ser feliz, não. Deus é contigo, meu caro. Deus é contigo, rapaz, moça. Vai na sua fé. Faça o que é certo. Obedeça a palavra dele, temendo a ele sempre. E você vai arrebentar. Tá bom? Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe. E aí, galera da FJU, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento, então, na meditação diária desse livro aqui, O Pão Nosso para 365 dias. Livro maravilhoso, que tem ajudado muita gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está presente na vida de muitos jovens, infelizmente, que é a ansiedade. 1 a cada 5 jovens sofrem com isso. Mas se você aprender a vencer essa ansiedade, eu tenho certeza que você vai se destacar no meio dessa multidão e vai ser luz para ajudar aqueles que se encontram perdidos. O título da mensagem de hoje diz justamente isso: remédio contra a ansiedade. E o versículo diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Lucas 12, 22. E aí o bispo diz assim:
Há pessoas que estão constantemente na igreja e ainda não receberam resposta para as suas orações. Oram, jejuam, recebem orações e ainda assim continuam com os mesmos problemas. Pensam que Deus a abandonou e dizem: eu já orei tanto, já fiz tudo aquilo que tinha que fazer e ainda continuo na mesma situação. Por que isso acontece? Está escrito: não andeis ansiosos. O que acontece quando uma pessoa está com um problema ou uma grande aflição e a resposta demora? A pessoa se torna ansiosa. Ansiedade é sinônimo de dúvida, de falta de fé. Uma ação constante no mal na mente da pessoa. Por isso, embora ore, jejue, fique 24 horas na igreja, continua com o pensamento fixo no problema. E assim a sua fé se torna infrutífera. A dúvida é uma característica das trevas. E a fé é a luz. Que comunhão pode haver entre trevas e luz? Não adianta demonstrar fé se ainda abriga a dúvida no seu coração, pois ela neutraliza a sua fé. Dar ouvidos à voz da dúvida é dar ouvidos à palavra de Satanás. Preste bem atenção nisso. Dar ouvidos à voz da dúvida é dar ouvidos à voz do próprio diabo. Vigie com isso. Quando for orar, não se fixe no problema. Entregue esse problema. Você já fez o que tinha que fazer. Como espera alcançar alguma coisa sem confiar? Sem crer, como será respondido? Enquanto ficar pensando no marido, no filho, nem eles, nem você receberão coisa alguma. Não se atemorize, nem se inquiete. Esta é a solução para qualquer tipo de problema. Combata a ansiedade, pois ela neutraliza a sua fé. Quando você entregar nas mãos de Deus esse problema e confiar, você vai ver que essa ansiedade vai passar. O que você precisa fazer com as suas próprias mãos, faça. Mas o que as suas mãos não são capazes de fazer, entregue nas mãos de quem pode, de quem sabe. Entregue nas mãos do nosso Deus. Siga o conselho desse livro, dessa meditação de hoje. Quando você for orar, entregue nas mãos do Pai. Creia que Ele está cuidando de tudo. E em breve, esse problema que hoje talvez tenha tirado a sua paz, amanhã vai ser um grande testemunho para você. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos seguir firmes todos os dias nessa meditação diária desse livro aqui que é muito importante para a nossa fé. O Pão Nosso para 365 dias. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos agora a mais uma leitura da meditação que temos feito todos os dias, através aqui do livro O Pão Nosso para 365 dias. Caso você ainda não tenha o seu livro, você pode estar entrando aí pelo nosso site do arcacenter.com e estar adquirindo o seu. Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, nós vamos ler a meditação de hoje. A propósito, você sabe que há muitos jovens que têm vivido vários problemas, têm visto a sua vida travada, têm tido a sua vida amarrada, justamente por causa desse problema que nós vamos ler aqui agora. Olha só o que diz na meditação. Como se livrar do peso? Lá em Hebreus 12:1 diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí o bispo, ele orienta da seguinte forma: temos obrigação de nos desembaraçar do peso que provoca a dúvida. A dúvida é a mãe de todas as desgraças que existem na face da terra. Qualquer atitude que você tomar com dúvida será errada. Porém, na fé, até mesmo a decisão errada se torna certa. Faça um bem a si mesmo. Desembarace-se desse problema que traz consigo. Votos não cumpridos, mágoas, inseguranças, medo,
malícia, desconfiança. Livre-se desses problemas, pois são pesos que você tem carregado e que atrasam na sua caminhada. Pegue todos os envelopes que tem em casa de votos que não conseguiu cumprir, peça perdão a Deus pelo voto precipitado e devolva. Uma vez que se livrou daquela dívida, sua fé fica desembaraçada. Você não pode mais ser acusado pelo diabo ou por sua consciência. Se você tem sua vida embaraçada por sentimentos de mágoa contra terceiros, precisa se ver livre desses sentimentos. Tem sido uma âncora que o impede de sair do lugar. Peça perdão, ore pela pessoa que o magoou. Ainda que seja difícil, faça. Você tem que fazer alguma coisa para se desembaraçar dessa maldição. O mesmo vale para a malícia, a desconfiança, os maus olhos. Se esforce para olhar apenas o lado bom das pessoas. Qual é o peso que tem embaraçado seus passos? Livre-se dele hoje. Você vê que aqui o texto sagrado fala que nós devemos correr, né? Corramos com perseverança. Você já viu um atleta, quando ele corre, ele não carrega peso nenhum nas costas. Ele não vai para uma competição, ele não vai para uma corrida carregando 20 quilos nas costas. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai perder a corrida. Vai tornar a corrida mais cansativa. E você sabe que peso, ainda que ele carregue um peso nas costas, o peso não impede ele de correr. Ele pode até correr, ele pode até participar daquela competição, mas aquele peso, com o passar do tempo, vai trazendo para ele desânimo, cansaço, fatiga, ele vai acabar ficando no meio do caminho. É esse o conselho que o Espírito Santo tem dado para nós. Se você carrega algum peso, e esse peso você tem visto que atrapalha a sua caminhada na fé, siga esses conselhos. Aproveite hoje mesmo para você estar numa reunião de quarta-feira e entregar tudo isso no altar. E pode ter certeza que você vai ter força para continuar nessa caminhada e guardar a sua salvação, tá bom? Deus abençoe a galera da FJU e até mais. Muito bom dia, pessoal. Vamos então à nossa meditação diária desse livro, Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Macedo. Você já deve ter pensado nisso, especialmente você que está estudando, escola, na faculdade, e você diz assim, poxa, o que eu faço porque ninguém me entende? Eu tento evangelizar os meus colegas, eu tento falar com eles sobre Jesus, as pessoas me consideram loucas, religiosa, crente, e eu não consigo porque eles não me entendem. Parece que eu vivo num mundo, eles vivem em um outro. Você vai entender o porquê hoje na nossa meditação. Olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, é o versículo de hoje. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aí o bispo continua. Incrédulos e crentes relaxados não têm acesso à fé reveladora. Você sabe que a fé é uma revelação de Deus. Esta tem sido loucura para os que se perdem. Como uma energia celestial, a fé não vem do nada. Não se aprende na escola e muito menos se nasce com ela. Antes, é uma dádiva de Deus aos sinceros e humildes de espírito que têm atenção para com a sua palavra. Olha só. Mas não tenha dúvida, ela é uma revelação divina. Então, a fé, a pessoa não nasce com a fé. A gente nasce, por exemplo, com os sentidos humanos, né? A visão, o olfato, a audição. Mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É uma revelação de Deus para a gente.
para aqueles que são humildes, sinceros, que querem aprender dele. Isaías 53:1, ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem foi habilitado a crer, senão aquele a quem foi revelado? Revelado o quê? O braço do Senhor, o seu poder. Quantos querem crer e não conseguem? A revelação da loucura da fé só é concedida a gente sincera e humilde de espírito. Não é humilde a falsidade, não. Humilde de espírito mesmo. Não tem a ver com pobreza, não. É espírito. Gente que, apesar de muitos pecados, ainda assim tem sincero desejo de deixá-los. Não fique triste ou abatido. Não busque piedade de ninguém por meio de confissões negativas. Antes, alegre-se por já ter recebido a revelação da fé e mantenha-se firme na guerra, porque a sua vitória está mais perto do que você imagina. Que o Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. A você, meu amigo, minha amiga, a fé foi revelada. Dê graças a Deus por isso e use-a de uma forma inteligente. E os outros, o que nós fazemos? Nós pregamos a palavra, continuamos pregando a palavra. A fé vem pelo ouvir. Se a pessoa for humilde para reconhecer que ela precisa de ajuda, que está perdida e precisa de ajuda, aí essa fé, que é loucura para os homens, que é loucura para o mundo, vai ser revelada para ela. E aí ela se torna uma de nós. Então não fique preocupado, não. Só fique preocupado em fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus e você seja um exemplo. E através de você as pessoas vão conseguir se humilhar para Deus e alcançar essa fé reveladora que vem dele. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abração. Fica com Deus. Bom dia, estamos aqui em mais uma meditação do livro Pão Nosso para os 365 dias do ano. E eu quero falar para você hoje uma mensagem muito bacana sobre a coluna da fé. Olha só, preste atenção. Hoje, dia 27 de janeiro, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13, 21. Deus estava guiando o povo pelo deserto. Deus estava guiando aquelas pessoas de dia e de noite. Deus estava cuidando deles. E assim também, Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você em cada detalhe da sua vida e dos seus caminhos, dos seus sonhos e planos. Ele quer cuidar, ele quer dirigir a sua vida como ele dirigiu o povo no deserto. E o bispo fala aqui no livro: Deus permite dúvidas, medos, maus pensamentos, tentações e demais dificuldades, como permitiu aos filhos de Israel, ao passarem pelo deserto, rumo à terra prometida. Em compensação, da mesma forma como ele ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, também continua guiando os obstinados com a coluna da fé, revelação dos escolhidos. Então, ainda que você está passando por um problema, você jovem que está passando por uma situação difícil, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, seja qual for o problema que você está enfrentando, é um deserto que você está passando, mas creia, Deus, ele está contigo, ele está guiando você, ele está cuidando de você. É claro, você não pode ficar como o povo do deserto, o povo do Egito, que ficava ali reclamando, né? Os hebreus viram a grandeza de Deus, viram o poder de Deus, e quando saíram e foram para o deserto, começaram a reclamar de várias situações e daquilo que estava faltando. Mas Deus estava no controle de tudo. E ainda que você,
que está passando por um momento difícil, esteja talvez agoniado por causa de alguma situação, mas creia, Deus está no controle de tudo. A sua vida está na mão dele, então tudo vai dar certo. Audácia, decisão, coragem, determinação, intrepidez, arrojo e, sobretudo, obstinação são o mínimo que o Senhor dos Exércitos espera dos que almejam tomar posse do prêmio da salvação. Portanto, não perca a visão da coluna da fé neste deserto. Não perca a sua visão, não fique distraído com coisas, com pessoas, não fique distraído com aquilo que vai tirar o seu foco. Esteja focado naquilo que Deus quer para a sua vida. E aí sim você vai alcançar aquilo que Deus quer. E aí você vai ser muito feliz. E o bispo conclui dizendo o seguinte: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 22. Da mesma forma, ele nunca se apartará daqueles que o seguem. Acima de tudo, o que você tem sentido de ruim, você também tem visto e percebido a coluna da fé ardendo no seu íntimo, não é mesmo? Então, não desvie a visão para as picuinhas que estão embaixo. Deus é contigo. Creia nisso. Ele é com você e você vai vencer esse problema, essa situação que você está enfrentando. Então, nesse final de semana, procure um polo da FJU mais perto de você e participe do Encontro Jovem. Com certeza, Deus vai te dar direção. Deus vai guiar a sua vida. E tudo que estava dando errado vai passar a dar certo. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontramos no Encontro Jovem. Até lá! Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua vida hoje, dia 28 de janeiro, sábado. Inclusive, hoje é dia de Encontro Jovem. Logo mais, nós vamos ter um Encontro Jovem em todos os polos da FJU espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E você pode procurar o mais próximo da sua casa. Nós vamos para mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 dias. Vamos ver a meditação de hoje, 28º dia, 28 de janeiro. Vida abundante é o tema. É o que muitas pessoas estão à procura, inclusive. Diz assim o texto, João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você quiser ter seus pedidos respondidos por Deus, deve manter-se ligado a Ele. Aqui nós vemos que Deus ele não é mágico e nem uma espécie de gênio da lâmpada. Para que eu tenha os meus pedidos respondidos, há uma condição. E a condição aqui que a palavra nos aponta é estar ligado a Deus, permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós. O bispo continua, permaneça nele e certifique-se de que a palavra dele permaneça em você. Isto é, não permita que a dúvida se instale em seu coração. Se você submeter os seus pensamentos e o seu coração ao que está escrito na palavra de Deus, coisas grandiosas e gloriosas ocorrerão na sua vida. O que Deus mais deseja é que você tenha uma vida em abundância, não uma vida medíocre de miséria e sofrimento. Ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há inúmeras promessas de Deus para cada um de nós. Só que para cada promessa há uma condição, um preço a se pagar. Aqui nessa promessa de João 15:7 você vê o se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Apresente a sua fé, sua confiança
de toda a sua alma e com as suas forças. Quando há uma entrega absoluta, total e irrestrita, vem da parte de Deus um retorno, uma resposta e a vida abundante da qual Ele é doador. É aí que acontecem grandes conquistas na vida. E essas conquistas, elas acabam sendo uma consequência, não o objetivo principal, mas uma consequência de uma vida pautada na palavra de Deus. É o que ele diz, permanecer nele e as palavras dele permanecerem dentro de nós. No final, o bispo ele dá uma dica: submeta os seus pensamentos e seu coração ao que está escrito na palavra de Deus. Dica infalível, dica de ouro, não tem erro. Então, se nós colocarmos toda a força em permanecermos nele e colocarmos também toda a nossa força para que a palavra dele permaneça dentro de nós, tudo o que nós pedirmos vai ser feito segundo a vontade dele. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia e até a próxima. Bom dia para você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus amigos, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham aqui nessa meditação desse livro especial, O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Edir Macedo. Hoje a gente vai falar sobre algo muito, muito interessante, que é uma coisa que clarifica a nossa fé. E aí a gente entende por que alguns são fracassados e outros arrebentam. Está nessa diferença aqui dessas duas palavras. Olha só. Acredita ou crê? Em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Graças a Deus. Isso é o Espírito Santo que faz com a gente, né? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna uma fonte, rio de água viva. Aí ele explica aqui o bispo: a maioria não faz ideia da diferença entre acreditar e crer. Quantos têm sido enganados por terem acreditado na Bíblia e não crido nela? Acreditado em Jesus e não crido nele. Acreditar e crer soam quase a mesma coisa na linguagem atual. Mas nos escritos originais do Novo Testamento, o grego, o verbo crer significa muito além. Acreditar é como dar um voto de crédito por algum tempo. Crer é como dar um voto de crédito por todo o tempo. Podemos dizer que acreditar é namorar sem compromisso. Crer é casar sem direito a divórcio. Em termos bíblicos, crer envolve dedicação total da vida à pessoa em quem se crê. Significa honrar a palavra empenhada no compromisso assumido no altar até a morte. Muitas pessoas têm acreditado em Jesus, mas não crido nele. Estão mais preocupadas em receber do que dar. Receber o Espírito Santo, receber paz, receber alegria, receber nova vida, receber. Crer em Jesus exige renúncia total da vida. Que tipo de relacionamento você tem tido com ele? Crido ou acreditado nele? Não adianta tentar iludi-lo, porque ele conhece bem o seu íntimo. Sabe se você só quer namorar, flertar, ficar ou ser amante. Mas conhece também os que querem compromisso por toda a eternidade. Faz isso hoje. Assuma aí um compromisso com o Senhor Jesus e passe a honrar a palavra dele. Se é que você crê nele mesmo de verdade. Porque muitos acreditam. Se a gente chegar para as pessoas aí fora e falar assim, você acredita em Jesus? Todo mundo vai falar, a maioria vai falar, acredita nele, acredita que ele veio aqui, morreu por elas, acredita que ele é bom, que ele deu a vida por nós, acredita que Jesus viveu aqui na terra.
acredita que ele é Deus e tal. Elas acreditam, mas não creem, porque não obedecem aquilo que ele ensina. Não vivem para agradá-lo, para honrá-lo. Então, na verdade, essas pessoas não creem nele. E por isso não vem o rio de água viva fluir de dentro delas. Creia em Deus, sem condição. A crença é incondicional. Estando bem ou não, as coisas acontecendo ao seu favor ou não, isso não altera a fé de quem crê. Altera a fé de quem acredita. Coloca isso em prática e você vai arrebentar, tá bom? Um abração, que Deus abençoe toda a Força Jovem Universal, especialmente você, que o dia de hoje seja um dia de vitórias, um dia de paz, que Deus venha te guardar e te proteger, tá bom? Até a próxima aqui. Olá, família FJU, muito bom dia. Hoje, 30 de janeiro, vamos dar aqui continuidade ao estudo do livro Pão Nosso para 365 dias. E como o próprio nome do livro diz, é um pão nosso para cada dia, para que você comece o seu dia com a fé alimentada, estando assim preparado para vencer as lutas, as tribulações, os medos, as dúvidas que surgem a cada novo dia. Mas uma vez a sua fé estando alimentado, você estará capacitado para vencer. Por isso, caso você não tenha o livro ainda, você deve adquirir urgentemente, tá certo? Hoje, 30 de janeiro, o tema é o clame. E diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Está lá em Salmos, capítulo 34, versículos 6 e 8. Diz assim: observe que primeiro o aflito teve de clamar para então ser atendido e ver-se livre de todas as suas tribulações. Muitos estão dispostos a se humilhar diante dos homens, pedindo ajuda, mas não têm disposição para se humilhar diante de Deus. É por isso que se machucam neste mundo. Porém, aquele que se humilhar diante do seu Criador será atendido. Ele atende ao clamor do aflito. E aí vem as perguntas: qual o problema que você tem vivido? Tem dificuldades financeiras e vive rodeado de dívidas? Vem sofrendo com uma enfermidade e não vê solução? Todas as vezes que a pessoa, independentemente de sua religião, sexo, cor, idade, classe social ou nacionalidade, clama, ele responde. Não tem mistério nem barreiras, é simples e fácil. Eis 2 recados do Altíssimo aos aflitos. O primeiro versículo diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Está lá em Salmos, capítulo 50, versículo 15. O segundo versículo diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Faça essa prova, creia e verá a bondade de Deus. Se refugie nele, esconda-se nele e você será feliz. Não é mágica, nem acontece do dia para a noite, mas essa é a única garantia que você pode ter de se ver livre de todas as suas aflições. Clame, creia e verá. O que temos que entender é que o clamor é uma arma espiritual, assim como a fé, assim como o jejum, assim como o conhecimento e prática da palavra de Deus. O clamor também é uma arma que deve ser usada. Você vê que o próprio Deus, ele diz: invoca-me, clama a mim. Deus quer que nós venhamos clamar a Ele, invocar a Ele. Sabemos que no mundo em que vivemos existem milhares de pessoas clamando por todo tipo de coisas e clamando a todo tipo de coisas, inclusive. A deuses de todo tipo, a pessoas de todo tipo, buscando respostas. No entanto, nós sabemos que a única voz, o único que está de fato atento às nossas palavras e preparado para nos responder, a voz que de fato trará a solução para o que buscamos, é a voz de Deus, é a resposta que vem de Deus. Por isso, clame a Deus. Foi Ele mesmo quem mandou a gente fazer isso.
Clame a Deus, especialmente se você passa por um momento de luta, de tribulação, se você precisa de uma resposta urgente, saiba que é um direito de todos aqueles que professam a fé no Deus vivo. Clamar a Deus e serem ouvidos e respondidos pelo Altíssimo. Um exemplo muito simples para que você possa compreender: imagine uma pessoa sofrendo um afogamento. Se você já passou por isso, se já presenciou isso, normalmente uma pessoa que sofre afogamento jamais vai perder tempo pedindo socorro, pedindo ajuda com delicadeza, né? Com aquela voz suave: oi, psiu, por favor, pode me ajudar? Você não vai ver ninguém sofrendo afogamento com essa delicadeza toda, até porque é uma situação de vida ou morte. Então, a pessoa vai se debater, a pessoa vai gritar, esperando que alguém que talvez não está atento, com os ouvidos atentos, mas através do grito dela possa ouvi-la, e assim venha em seu favor para socorrê-la. Agora pense comigo, se o ser humano, que muitas das vezes não está atento à nossa voz, mas quando ouve o grito de socorro, se possível vem para nos socorrer, agora imagine o Altíssimo, imagine Deus, que conforme diz a sua palavra, está com os ouvidos atentos à nossa voz. Se você clama, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder e vai mudar essa situação, seja ela qual for que você esteja enfrentando. Por isso fica a dica: clame, creia e você verá a glória de Deus. Não só você, como todos aqueles que te rodeiam verão que o Deus o qual nós servimos é vivo, é poderoso e pode realizar o impossível na vida de quem crê. Tá certo? Galera, é importante também lembrar que hoje, segunda-feira, é dia da reunião do Algo a Mais. Você deve procurar um polo da FJU mais próximo de você para participar hoje da reunião do Algo a Mais. Afinal de contas, o Algo a Mais não é só uma reunião. O Algo a Mais é o próprio Espírito Santo em ação na vida do jovem, fazendo assim com que ele tenha a capacidade de manter a sua fé e avançar até o fim na presença de Deus. Tá certo? Galera, Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Muito bem, chegamos ao 31º dia do ano. Pois é, o mês de janeiro passou voando, muito rápido, não é mesmo? Mas nós seguimos firmes e fortes aqui no nosso propósito da leitura diária deste livro maravilhoso que é o Pão Nosso para 365 dias do ano. Hoje nós vamos falar sobre o exercício do perdão, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículos 14 e 15. O perdão de Deus depende do nosso perdão. Mas como perdoar se não sinto vontade? Se não consigo esquecer o mal que me foi feito? Como posso obrigar meu coração a perdoar? Não pode. Ninguém consegue controlar os impulsos do coração. Ele é rebelde contra Deus, quanto mais conosco. Como então obedecer ao Senhor Jesus e perdoar? Você sabe que o perdão, ele é uma das decisões mais difíceis para uma pessoa tomar, principalmente quando a pessoa ela é vítima. Talvez você, jovem, foi vítima de alguém, de alguma situação, de alguma circunstância, e para você perdoar tem sido muito difícil. Eu digo para você uma coisa: o seu coração nunca vai querer perdoar. É aí que entra o poder da fé, o poder da sua mente, o poder da fé racional, para você decidir perdoar a pessoa que lhe machucou, para que isso venha fazer bem a você, primeiramente. Ele segue dizendo assim no seu comentário, o Bispo Macedo: o coração pode ser o que for, mas ele jamais controla a razão, quando a pessoa é decidida. Use seu intelecto e ore por quem o feriu. Mencione seu nome diante de Deus. Peça-lhe para abençoá-la e coisas desse tipo. Talvez o nome da pessoa nos seus lábios
talvez você é como se você estivesse com os seus lábios, com a sua língua cheia de sal, cheia de vinagre, né? Você vai ter um gosto meio estranho, vai ser difícil para você mencionar o nome da pessoa. Mas quando você fala o nome da pessoa, é como se você tivesse é como se as amarras tivessem sido soltadas dos seus pulsos, as correntes tivessem sido arrebentadas. Mesmo que o coração grite, esperneie e sinta ódio, o importante é você usar a razão, o intelecto e obedecer a palavra de Jesus e pronunciar palavras de bênçãos a outra pessoa. É óbvio que o Espírito Santo, mediante esse esforço de fé, removerá os sentimentos do seu coração. Você fica livre do câncer da alma para receber o perdão de Deus, o batismo com o Espírito Santo, a salvação e todas as demais bênçãos que ele prometeu. Começa com você. É você quem dá o primeiro passo. É você quem decide. Independente do que aconteceu ou deixou de acontecer. Não existe máquina do tempo para você voltar e tentar fazer diferente ou evitar o que aconteceu. Não, mas Deus lhe dá o poder, me dá o poder de perdoar. E ele conclui dizendo assim: a mágoa só faz mal a você. Obedeça a palavra de Jesus, perdoe e colhe os resultados dessa atitude. Então, que em o nome do Senhor Jesus agora, o Espírito Santo lhe dê forças para perdoar. Aí mesmo onde você está agora, decida. Eu determino que em nome de Jesus você receba forças agora para perdoar neste momento. Você não precisa dobrar os joelhos, você não precisa fechar os olhos, é uma decisão. Talvez você estava se sentindo fraco, fraca, sem forças para perdoar, mas Deus agora, mediante o seu desejo de obedecê-lo, ele lhe dá forças aí agora para você se ver livre de uma vez por todas dessa mágoa, desse ódio, dessa raiva, desse rancor, para que você possa respirar fundo e, de uma vez por todas, se ver livre desse mal. Tá certo? A gente fica por aqui e amanhã mais uma meditação nesse livro abençoado aqui, O Pão Nosso para 365 dias. Olá a todos, Deus abençoe toda a galera da FJU, Deus abençoe você que tem dado continuidade à leitura do livro O Pão Nosso para 365 dias. E se você não tem, quer adquirir, procure o site da Arca Center e adquire o seu. Hoje, dia 1º de fevereiro, nós vamos dar sequência aqui. E diz assim, o tema de hoje: não sofra sozinho. Lá em 1 Crônicas 16, no versículo 11, diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O bispo comenta: Deus espera que o busquemos. Quantos pais gostariam de ajudar seus filhos, mas não podem, pois já são adultos e não os ouvem? O filho quer fazer o que bem entende com a sua vida e, por isso, não dá satisfação à mãe ou ao pai. Porém, se depois de sofrer muito, o filho pede ajuda ao pai, então ele pode auxiliá-lo, dar conselhos, buscar uma saída para aquele filho. Assim é como Deus. Ele fica esperando que os seus filhos se voltem para ele, para que então possa responder e ajudar. Não sofra sozinho. Não culpe a Deus pelos seus infortúnios. Quem sabe ele esteja apenas esperando que você volte para ele, ouça as suas palavras e obedeça. E não é assim que tem acontecido todos os dias? Não é assim que muitas pessoas, muitos jovens têm feito? Buscado em coisas, em pessoas, resolver os seus problemas, resolver o seu vazio. Não é assim que muitos jovens têm sido influenciados para usar drogas, beber, para viver na vida de destruição? Porque parece que é bom, mas no fundo causa uma tristeza, uma angústia. Talvez você está vendo esse vídeo e você pergunta: por quê? Por que tem acontecido tudo isso comigo?
Por que eu não consigo achar o caminho certo? Achar a porta certa, que traz de verdade uma verdadeira felicidade? É porque você talvez não tem buscado a presença de Deus. Você não tem buscado a direção de Deus. E quando você busca a direção de Deus, você busca isso e obedece, Ele lhe mostra. Ele dirige você. Ele não deixa que você viva vazio, tropeçando, caindo, se chateando, se decepcionando. Então, busque aí. Pode buscar, que Ele vai te ajudar. O Pai não está aqui para julgar. Ele está aqui para te auxiliar a levar você até a sua salvação. Continuando aqui. E se você já tem feito isso, continue buscando. A orientação é clara. Buscai perpetuamente a sua presença, não um tempo, não 2 tempos, não 3 tempos, mas todo o tempo, para que seja possível viver neste mundo. Nunca podemos deixar de buscar a presença de Deus. Devemos buscá-lo perpetuamente, se quisermos a sua ajuda perpetuamente, sua resposta perpetuamente e sua atenção perpetuamente. Isso é o que Ele está disposto a nos oferecer. Se você já tem buscado a direção, dar continuidade, dar sequência, continue. Porque o dia mal vai vir para todo mundo. Mas o Pai, Deus sabe como você vai vencer esse dia mal. Como você vai permanecer diante dos problemas e jamais olhar para trás, jamais dar ouvidos às vozes que querem fazer você parar. Hoje nós vamos priorizar o Espírito Santo na noite do Levanta-te. E essa noite será uma noite muito especial. E você que chegar nessa reunião, num polo da FJU ou na Igreja Universal mais próxima, você vai sair totalmente diferente, totalmente com uma direção para você vencer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você grandiosamente. Olá a todos os jovens, que Deus abençoe vocês. Vamos para mais um dia de meditação. Hoje, 33º dia de meditação do livro O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Macedo. Se você não tem esse livro, você pode adquirir esse livro através do site arcacenter.com.br, tá bom? Vamos então à meditação de hoje. O título já diz: medo de quem? Vai uma pergunta para você. Medo de quem? Isaías 51:12 diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de uma erva? Isaías 51:12. E continua dizendo: Deus é maior que qualquer pessoa, que qualquer problema. Muitos entendem na teoria, mas na prática temem os credores, os invejosos, temem as ameaças e até mesmo os que têm ódio. E eu quero aqui chamar sua atenção, porque você sabe, o medo, ele traz insegurança. Ele deixa a pessoa insegura de tomar atitudes. Muitas pessoas, talvez é com você, jovem, que chegamos hoje na quinta-feira, já próximo do final de semana. Nós convidamos você para estar conosco nos encontros jovens, algo a mais, por exemplo, na vigília. E você se trava, você está inseguro de tomar essa atitude, pensando assim: não, mas se eu for para a igreja e eu cair de novo, cair nas drogas, cair com a minha namorada, cair nas gandaias, nas festas, e se eu continuar caindo? Quer dizer, medo. Você continua alimentando esse medo, falta em você essa coragem. Se soubessem o tamanho da força, do poder de Deus, a quem dizem servir, jamais temeriam.
E é isso que nós estamos falando com você. A partir do momento em que você, de fato, conhecer a Deus, sabe, ter uma intimidade com Deus, abandonar, deixar para trás o seu passado, olhar para frente, seguir em frente, sem medo, sem preocupações. Então, um adendo aqui interessante compartilhar com você. Você sabia que o medo, ele é uma consequência de uma preocupação? O que significa isso? Preocupação é exatamente quando você se ocupa ou ocupa os seus pensamentos precipitadamente. Você começa a pensar, peraí, e se não der certo? Quer dizer, e se não der certo? Dúvida, que gera o medo. Então, a partir do momento que você alimenta a coragem, pautada na palavra de Deus, dizendo, não, peraí, Deus fala comigo aqui que Ele é comigo, então vai dar certo, eu vou superar os meus medos. Aí ele continua dizendo, quem pensamos que somos para temer um mortal, se temos a nosso favor o imortal? Como ousamos ter medo? Quem não o conhece até pode temer, é natural. Mas quem vive pela fé tem uma ordem bem clara a seguir, abre aspas. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a todo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme. Não tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Fecha aspas. Isaías 8, versículo 11 ao 13. Nossos inimigos, sim, têm muito a temer. O nosso Deus é poderoso, grande, magnífico, terrível. Aqueles que são dele podem dizer, com toda segurança, abre aspas, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é minha fortaleza, da minha vida. A quem temerei? Quer dizer, se Deus está ao meu lado, aliás, se eu estou ao lado de Deus, se Deus anda comigo, se eu tenho intimidade com Deus, se os meus pensamentos forem ocupados pelas coisas de Deus, que medo eu vou ter? E aqui continua dizendo, no entanto, só pode ter segurança aquele que fez de Deus fortaleza de sua vida. Se Ele é sua luz, salvação e fortaleza, então de que você terá medo? Mas se você tem medo, faça dele, faça de Deus, hoje sua luz, salvação e fortaleza. Creia nisso e estará seguro. E estará seguro. O bispo conclui dizendo, não tenha medo, Deus é a sua fortaleza e salvação. E, claro, fazendo um convite especial para hoje, quinta-feira, teremos a Terapia do Amor, em especial mais um curso, reconstruindo a reconstrução do eu, o 2.0, teremos aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E, claro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Até amanhã na próxima meditação e que Deus abençoe a todos. Fala galera da FJU, nós estamos aqui em mais um dia para a meditação do livro O Pão Nosso para os 365 dias. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, em especial você que tem permanecido firme nesta meditação diária. Hoje, dia 3 de fevereiro, um dia para lá de especial, afinal de contas, hoje é dia de FJU Night, hein? A primeira vigília da Força Jovem do ano de 2023. E hoje, o tema da nossa meditação é a alegria. A Bíblia diz assim, no livro de Salmos, capítulo 126, no verso 3. Com efeito,
Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. A maior alegria é nós nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós. O que é que Ele fez por nós? Vamos ler junto o que o bispo comenta a respeito. É fácil se esquecer das grandes coisas que Deus fez por nós. Somente o fato de Ele ter dado seu Filho para nos garantir vida já seria suficiente para nos manter alegres. No entanto, Ele nos ensina a viver pela fé, nos mostra a sua misericórdia, nos oferece o seu Espírito, a paz interior, Ele nos consola, nos dá sono tranquilo, certeza de vitória, vida abundante e salvação da nossa alma. Devemos pedir a Deus o que queremos. Sim, devemos cobrar o cumprimento de suas promessas. Também, obviamente. Mas não podemos nos esquecer de sermos gratos pelo que Ele já fez, pelo que Ele tem feito e também pelo que Ele fará, pois esse é um passo de fé. É um passo de fé quando você é grato a Deus. Não importando as circunstâncias, as adversidades, os momentos difíceis, os dias de alegria ou de tristeza. Quando você é grato a Ele, você está confiando nele. Quando você é grato a Ele, você está fazendo o exercício da sua fé. O bispo continua e ele diz, pense hoje em todas as coisas que Deus lhe fez. Agradeça pelo que Ele tem feito em sua vida. Agradeça até mesmo pelos problemas que tem permitido a você se aproximar ainda mais de Deus e conhecê-lo cada vez melhor. Agradeça pelas perseguições, pelas tribulações, agradeça pelo livramento que Ele vai lhe dar. Você perceberá uma alegria inexplicável em seu interior e essa alegria surgirá todas as vezes em que você for grato a Deus. Ainda repito, nos dias de dificuldade, de tribulação, de perseguição, seja grato e essa alegria ela irá pairar no seu interior. Uma alegria que é fora do comum, não é um prazer momentâneo ou coisa parecida. Essa alegria nada tem a ver com as deste mundo. Antes, é uma alegria inexplicável. Um gozo singular que só quem experimenta sabe o que é, mas não sabe explicar. É o sinal do Espírito de Deus. O prazer de ser chamado de filho pelo Pai compensa qualquer tribulação. Essa é a alegria que ninguém pode tirar. Uma dica para toda a galera que tem meditado diariamente no livro Pão Nosso para os 365 dias, o bispo deixa registrado aqui. Seja grato pelo que Deus fez em sua vida. Não importa o que está acontecendo, não importa o que você tem passado, seja grato a Deus. Seja grato a Ele, afinal de contas, a maior de todas as alegrias nós já podemos carregar, que é a certeza de que um dia o nosso Senhor, Ele morreu naquela cruz para que hoje tivéssemos a paz interior, para que hoje tivéssemos a certeza de que Ele está ao nosso lado e principalmente para que hoje pudéssemos ser cheios da presença dEle. Tá certo? Seja grato a Deus e certamente Ele há de te abençoar. E não esquece, hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 11 horas da noite, em toda a FJU Brasil, a primeira FJU Night do ano. A noite da troca, FJU Night, a troca, uma vigília para lá de especial que você não pode perder. Se você está afastado da Força Jovem, se você é um jovem assíduo no grupo, você não pode perder. Procure um polo mais próximo da sua casa e busque informação de como fazer para participar da FJU Night de hoje, logo mais, às 11 horas da noite. Olá pessoal, que Deus abençoe a todos e depois de uma vigília maravilhosa, seguimos firmes na nossa meditação diária do livro O Pão Nosso para 365 dias. Lembrando que você pode adquiri-lo pelo site do arcacenter.com.br. E o bispo fala nessa meditação de hoje sobre o verdadeiro amigo. Nós muito bem sabemos que antes de chegarmos a conhecer a Deus, nós tínhamos dificuldade devido às nossas más amizades, que nos levavam a caminhos ruins, caminhos que traziam sofrimento para a gente e dor. Mas também há muitos jovens que se perderam dentro desse caminho do Senhor Jesus, olhando para as más amizades. E o bispo vai tratar desse assunto nessa meditação de hoje, que fala em João capítulo 15, no versículo 15, diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer.
Quando obedecemos às suas palavras, somos considerados amigos de Deus. Os grandes homens de fé foram, acima de tudo, amigos de Deus. O próprio Senhor Jesus fez dos seus discípulos amigos. Andava, sentava-se à mesa e orava com eles. É assim que Deus nos vê. É desta maneira que deseja conviver conosco. E nós sabemos muito bem que quando nós escolhemos o Senhor Jesus como nosso amigo, o verdadeiro amigo, porque nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades, e que você já se deparou com vários como esse, que só o Senhor Jesus que pôde te ajudar. Somente Ele pôde te estender a mão. Porque na hora da dificuldade, aqueles muitos que se dizem amigos acabam não nos estendendo a mão para nos ajudar. Mas Ele está aí contigo. Ele está aí para te estender a mão e para mostrar que Ele acredita e confia em você. Nada está oculto aos seus amigos. Ele não nos esconde nada. Uma amizade é, sobretudo, uma relação de parceria. Manter essa parceria nos faz ter acesso a todas as coisas que o Filho de Deus ouviu do Pai. Afinal de contas, também nos tornamos filhos. Filhos e amigos. Não mais amigos do mundo, que nunca nos deu nada de bom. Amigo do mundo significa inimigo de Deus. Amigo de Deus significa inimigo do mundo. Se você é amigo de Deus, quem prevalecerá como inimigo? Isso, perceba que você se deparou e se depara com isso diariamente. Aqueles que se diziam os seus amigos, a partir do momento que você passou a seguir Jesus, muitos deles te abandonaram. Mas não aceitaram estar no mesmo ambiente que hoje você está. E é claro que como que você vai evangelizá-los, como é que você vai ganhá-los para o Senhor Jesus? Através do teu testemunho de vida. Não é o fato de muitas das vezes estar no ambiente que eles estão, andar com eles, que fará com que eles venham para o Senhor Jesus. Mas o seu caráter, a sua amizade sim com Deus, fará que amanhã eles se aproximem também do Senhor Jesus. Quando usa a ferramenta chamada fé, você se associa automaticamente com o Espírito de Deus. Você se torna parceiro de Deus e Ele se torna o seu provedor. Ele provê inspirações, direção, força, coragem e ânimo. Olha que legal você ter o Senhor Jesus como seu amigo. Em momentos de dificuldade, Ele estará ali te dando inspiração, direção. Quando você se sentir fraco, Ele estará contigo ali te dando forças. E quando vir o desânimo, Ele vai estar ao teu lado ali para te dar ânimo. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo, quando dou atenção à inspiração que Ele me dá, executo o seu conselho e tomo posse daquilo que Ele quer que eu tomo posse. Palavras sábias que o bispo traz aqui neste livro, que faz a gente refletir que sempre devemos manter e com todas as nossas forças a amizade do Senhor Jesus, tê-lo conosco em toda e qualquer situação, porque tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos alegres, é Ele que vai estar ali contigo. E o bispo dá uma dica no final aqui, dizendo, mantenha essa parceria para ter acesso ao que o Filho de Deus ouviu do Pai. Amanhã seguimos novamente com a meditação deste livro, lembrando que neste domingo estará acontecendo a consagração da FJU, é a consagração da sabedoria. Convide seus amigos, seus familiares, na oportunidade também estará sendo abençoado todos os estudantes para esse novo ano letivo, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, às 9h30 da manhã com o Bispo Renato, e em todas a Igreja Universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos, até lá. Fala pessoal, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui para ler com vocês mais uma mensagem do livro Pão Nosso para 365 dias. Hoje a mensagem de número 36, hoje dia 5 de fevereiro, domingo
Vamos compartilhar essa mensagem de fé com todos vocês agora. O tema dessa mensagem de hoje é melhor do que o herói de guerra. Melhor do que o herói de guerra. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. O trânsito estressante, as crianças que não param de gritar, o colega que fez um trabalho mal feito, o cliente grosseiro, o funcionário preguiçoso. O que não faltam são motivos para irritação. Por essa razão, a indústria ganha rios de dinheiros com calmantes. É mais fácil tomar uma cidade na guerra do que dominar o seu próprio espírito. Isso nós temos visto nos dias de hoje. É muito difícil a pessoa se controlar. Os dias são muito estressantes, são muitos afazeres e a pessoa ela se estressa muito fácil. Por isso que o rei Salomão ele disse aqui em Provérbios, né, que é mais fácil a pessoa ir para a guerra, é mais fácil ela dominar uma cidade inteira, é mais fácil ela vencer essa guerra do que ela se dominar, do que ela dominar o seu próprio espírito. Vamos continuar a mensagem aqui. O seu espírito é, sim, capaz de se dominar, quando mais forte do que os desejos do seu coração. O espírito humano é capaz de controlar as suas vontades e os seus impulsos. Como mantê-lo mais forte do que o seu coração? A resposta está em uma palavra só: decisão. 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 Decida não se deixar levar pelas irritações. Decida não ser mais controlado pelo nervosismo. Decida não ser escravo dos seus impulsos. Decida não ser acorrentado pelos vícios. Decida não cair mais em tentação. É uma decisão. Decida ser mais forte do que aquilo que te faz tropeçar. Fortaleça o seu espírito. Está aqui o detalhe, hein? Não é só questão de você apenas se decidir, porque muitos jovens têm se decidido todos os dias. Muitos jovens, eles dizem que se decidiram, mas está aqui um detalhe muito importante que o bispo Macedo fala logo em seguida. Ele fala: fortaleça o seu espírito se ligando ao Espírito de Deus. Essa conexão faz com que você tenha forças para vencer o que quer que pareça maior do que você. O que for difícil demais para fazer sozinho, Ele fará por você. Um passo seu, um passo de Deus. Assim, o que domina o seu espírito, inevitavelmente conquistará qualquer cidade. Com seu espírito controlado, será muito mais fácil resolver qualquer problema. E aí ele termina falando: conecte seu espírito ao Espírito de Deus e aprenda a dominar os seus impulsos. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, o seu espírito está conectado, ligado, junto com o Espírito Santo. Então, você recebe forças para vencer, para se dominar, para dominar os maus pensamentos, para controlar os sentimentos. Então, se você deseja isso hoje, domingo nós oferecemos as nossas primícias ao Deus Todo-Poderoso. Então, daqui a pouquinho, você pode buscar, hoje pela manhã ainda, uma igreja universal mais próxima aí da sua casa, do seu estado, da sua cidade, ou até mesmo você que está em outro país. Procure uma igreja universal aí. Temos reuniões pela manhã, temos reuniões à tarde, temos reuniões às 18 horas. Procure o melhor horário e eu tenho certeza que você, uma vez recebendo o Espírito Santo, ele vai estar ligado ao seu espírito e você vai se dominar. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.
Fala pessoal, nós estamos aqui para mais um dia de meditação. Eu já estou aqui com o meu livro, O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Edir Macedo. Se você não tem o seu e deseja adquirir, você pode entrar pelo arcacenter.com. Hoje é dia 6 de fevereiro, segunda-feira, é o 37º dia de meditação. O título da nossa meditação é Tesouro Particular. Antes de entrarmos, eu quero que você entenda que essa meditação é para você que está se sentindo fraco, desvalorizado, você que está aí se sentindo triste. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você através desta meditação. O livro é Malaquias, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O bispo continua dizendo, através da meditação assim: talvez você tenha acordado se sentindo a menor das criaturas, fraco, falho, cansado, desvalorizado, desprezado. Não importa o que você pensa a seu respeito, não importa o que os outros dizem de você, Deus, o Supremo Criador, soberano Senhor dos céus e de todo o universo, diz que você é seu tesouro particular. Quem pode dizer o contrário? Me responda, quem é que pode dizer o contrário? Se Deus está falando que você é tesouro particular, o que são as palavras negativas? O que é o que as pessoas falam contra você? O bispo continua dizendo assim: Ele é o dono de todas as riquezas do universo, que conhece todas as pedras preciosas e que não se deslumbra com riqueza alguma. Vê em você o seu particular tesouro. Pense bem, para ser considerado tesouro particular do Criador, tem de ser algo muito mais valioso do que toda a sua criação. Quer dizer, você é mais precioso, mais valioso do que qualquer criação de Deus. Então não tem por que você continuar se sentindo triste, desvalorizado, fraco, porque Deus está falando através desta meditação que você é especial sim. O bispo continua dizendo: você, esse tesouro particular, será poupado como um pai poupa a seu filho que o serve. E todos verão a diferença entre você, justo, e os perversos, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esteja bem seguro disso e não se preocupe com o que os outros falam ou pensam a seu respeito. Continue a servi-lo, mantendo seu foco e siga em frente. Sempre que ouvir de alguém alguma crítica ou palavra negativa sobre você, lembre-se do que o seu Criador, o seu Pai, disse a seu respeito. Você é o tesouro particular dele. Não tem como você continuar o mesmo. Não tem como você continuar ouvindo o que os outros falaram de você. Se teve alguém que te diminuiu, que te desprezou, isso não importa mais, porque ele está falando. Você é esse tesouro particular. Você é especial para ele. Ele está cuidando de você. Essa foi a nossa meditação de hoje. Amanhã teremos mais. Fique com a gente. Será o ano todo de meditação. E eu tenho certeza que a cada dia que se passar, você estará mais fortalecido. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom dia, galera. Hoje, terça-feira, 7 de fevereiro, já é o 38º dia do ano.
Estamos aqui mais uma manhã para a leitura do livro. Se você não tem o seu, o livro O Pão Nosso para 365 Dias. Você pode adquirir no site arcacenter.com ou na Universal mais próximo de você. Vamos à leitura de hoje. Hoje o título é assim, O Seu Único Tempo. O versículo de Eclesiastes 11:4 diz: Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O bispo Macedo diz assim: se as condições são favoráveis, a pessoa se apoia nelas, deixa Deus em segundo plano e há grande probabilidade de fracasso. Se as condições são desfavoráveis, a pessoa se sente insegura, tem medo de agir e estará fadada ao fracasso. Já quem resolve semear pela fé, aqui está o segredo, hein? Já quem resolve semear pela fé e colher pela fé, isso é, agir independentemente das circunstâncias ou das condições, alcançará sucesso de uma maneira ou de outra. Ou seja, independente das circunstâncias, se são favoráveis ou não. Quem age pela fé vai conquistar. Quem age pela fé vai colher fruto dessa fé. Então o segredo é agir pela fé, independente das circunstâncias, se é a favor ou contra. O bispo continua dizendo: a vida exige decisão, exige ação. Olhar para as circunstâncias, para as condições, nos impede de colocar em prática a fé sobrenatural. Ao agir pela fé, mesmo o que poderia dar errado, dá certo. Essa é a certeza daquele que vive pela fé. Ele agrada a Deus, por isso tem o seu futuro garantido. Não depende do vento para semear, não depende das nuvens para colher. Simplesmente vai e age, simplesmente crê. A insegurança desaparece, a autossuficiência se enfraquece. Só o que fica é a certeza de que Deus dá a garantia. Ele é maior que o vento, mais alto que as nuvens. Quem está com Ele, com Deus, quem está com Ele, não tem medo de plantar, porque tem certeza da colheita. Ou seja, é agir a fé, é estar com Deus. Quando você está com Deus, independente das situações, o dia de hoje pode surgir, vai surgir muitas situações, de repente muitas ocasiões, problemas, dificuldades, mas se você está com Deus, você não tem medo de ir para cima da situação contrária, você não tem medo de agir a sua fé, você não tem medo de plantar, porque você sabe que vai colher. Você sabe que Deus é maior do que tudo e vai estar à frente para te dar resposta e te dar vitória. E o bispo conclui dizendo assim, se esperar o tempo certo, nunca semeará, nunca colherá. O tempo é agora, não é ficar esperando, é ir fazer o que tem que ser feito. O tempo é agora. O hoje é a sua única certeza. O Senhor Jesus nos ensina a viver um dia por vez. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Seu futuro depende de você andar com certeza hoje. Plantar hoje o que quer colher amanhã. E viver o agora, sem se prender ao passado. Sem se inquietar com o amanhã, um dia por vez, um degrau de cada vez, assim é que se chega ao topo. Ou seja, você não precisa ficar se preocupando com o dia de amanhã, e nem mesmo com o passado. O que já passou não vai voltar, é hoje. Hoje plantar, hoje mudar, hoje obedecer, hoje fazer a sua parte. Porque você fazendo hoje a sua parte, pode ter certeza que Deus fará dele também. Que Deus abençoe. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos então continuar com a nossa meditação desse livro Pão Nosso para 365 dias, que a gente tem feito desde o primeiro dia do ano e não vamos parar até o fim do ano. Hoje é dia 8 de fevereiro, é o 39º dia dessa meditação. E olha só o que diz a palavra de Deus.
Oséias capítulo 6, do versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Aí o bispo explica aqui, para você entender. Você tem meditado na palavra de Deus diariamente, você que tem nos acompanhado aqui nessa meditação. Tem conversado com ele em suas orações. Tem sido sincero, procurado manter a consciência limpa e aprendeu a usar a sua fé. Assim vai conhecendo a Deus, paulatinamente. Dia após dia, sua intimidade com ele aumenta e vocês constroem o relacionamento para a eternidade. Confiança, fidelidade, fé. Você nunca imaginou que seria possível estar tão perto de Deus. E isso é algo simples e fácil de entender. Por quê? Porque é como um relacionamento com qualquer outra pessoa. Você começa a conversar, depois você vai trocando mais ideias, daqui a pouco vocês estão íntimos, não é verdade? O casamento é assim, normalmente a pessoa começa, se encontrou, foi apresentada por alguém, bate um papo e vai se aprofundando até que chega o casamento, onde é o máximo, né? O clímax, a gente pode falar, o ápice da intimidade de um casal, que é o casamento. Então, a mesma coisa acontece com Deus. Isso você vai ganhando essa intimidade com Ele conforme você vai, como se diz, aumentando o seu relacionamento com Ele. Ah, mas Deus a gente não vê. Verdade, você não está vendo Deus, a gente não vê Deus. Mas a gente ouve Ele através da palavra dele. A gente fala com Ele através das nossas orações. Ele fala com a gente aqui, ó, na nossa cabeça. Então, quanto mais você faz isso, mais intimidade você tem com Ele. E ele continua. Mantenha essa chama acesa. Prosseguir em conhecer ao Senhor. É manter vivo o interesse nesse relacionamento. Entender a vontade dele é executá-la. Levar outras pessoas a conhecê-lo e a ter vida. A promessa também é um aviso. A vinda do Senhor Jesus é tão certa quanto o fato de que o sol nascerá no outro dia. Creiam ou não, ela acontecerá. Você pode ter certeza disso. Nada é tão prioritário. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor lhe dará a possibilidade de recebê-lo dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Assim como a chuva serôdia, para quem não sabe, é a que vem fora da sua estação. Sua vinda também pegará a muitos de surpresa. Porém, aqueles que têm prosseguido em conhecê-lo estarão também preparados para subir com ele. É a sua chance. Aproveite a oportunidade de conhecer o Senhor e se preparar, pois a sua vinda é certa. Se tem uma coisa que é certa, é que Jesus vai voltar. A gente não sabe o dia, a hora, ninguém sabe. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos. Pode ser daqui a alguns minutos. A gente não sabe, não é verdade? Mas mesmo que ele não volte agora, nesse século, mesmo que ele não volte nos próximos 20, 30, 50, 100 anos, e a sua morte? E a sua ida, a sua partida? A gente também não sabe quando vai ser. A sua, a minha. Então, não se engane achando que Jesus não vai voltar agora, que você ainda tem tempo. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último dia. E o último dia aqui na Terra é o dia que cessam as oportunidades de conhecê-lo. Então, aproveite a oportunidade agora, conheça-o e prossiga em conhecê-lo. Quer dizer, aumente cada dia mais a sua intimidade com ele, para que quando o dia chegue, você esteja pronto. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Que Deus abençoe.
Fala galera, tudo bem? Um bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 40º dia do ano e nós estamos aqui para realizar mais uma leitura do livro Pão Nosso para 365 dias. Caso você ainda não tenha adquirido o seu livro, você pode entrar no site arcacenter.com ou você pode procurar uma igreja universal mais próxima de você, tá certo? Então vamos meditar na mensagem de hoje, né? Através do Bispo Macedo. Nós temos aqui, o título de hoje é Quem é o culpado? Né? O versículo de hoje está lá em Jó, capítulo 40, versículo 8. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para que justificares? Muitos têm condenado Deus para se justificarem. Colocam nele a responsabilidade por sua falta de fé ou mesmo por seus erros. Perguntam por que ele permitiu isso ou aquilo. Acreditam que ele prova as pessoas com doenças ou miséria. Vivem uma vida irregular, vivem mergulhados em dúvidas, vivem com base em uma visão natural e quando recebem a consequência natural, acham que a culpa é de Deus, né? Hoje, muitas são as pessoas que vivem dessa forma, como o Bispo Macedo tem orientado aqui no versículo e na mensagem de hoje. Às vezes é o seu caso, você tem vivido uma vida de sofrimento, uma vida de dor, de angústia, e você tem se perguntado, poxa, será que Deus ele é responsável por essa situação que eu estou vivendo? E aqui ele deixa bem claro que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E é muito importante a pessoa que ela quer começar a colher algo diferente, ela também comece a plantar algo novo. Vamos seguir a leitura. Foi a atitude de Adão quando culpou Eva e também a Deus por sua queda. Foi a mulher que tu me deste como esposa. Gênesis capítulo 3, versículo 12. No entanto, ela não o obrigou a desobedecer. A escolha foi dele. Se plantam o mal, como colher o bem? Se recebe algo ruim, como culpar a fonte do bem? A sua escolha hoje determina a sua colheita de amanhã. Não adianta condenar a Deus para se justificar. Então isso aqui é muito importante. Muitas das vezes você que nos acompanha agora, você foi uma pessoa que no passado você errou, você cometeu erros, falhas, debilidades. Você não pode continuar preso no que você fez. Você tem que se levantar. E a primeira coisa é você entender que você colocar responsabilidade em outras pessoas não vai mudar o que você fez. Você tem que assumir a responsabilidade e começar a mudar o seu comportamento a partir de hoje. A partir de agora, você vai começar a agir de forma diferente. É isso que vai trazer a mudança da sua vida. Um dos maiores erros que Adão cometeu foi justamente colocar a culpa em terceiros. Então, não há uma mudança enquanto não se assume responsabilidade. Então, quem é o culpado? Então, eu vou assumir essa responsabilidade até para que haja uma mudança. E o bispo finaliza com a seguinte orientação: assuma a responsabilidade. Não se justifique apontando terceiros. Assuma os resultados das suas escolhas. Se arrependa, peça perdão, faça novas escolhas. Cada um receberá a recompensa de suas próprias obras. Então isso aqui é fundamental para você mudar o rumo e a direção da sua vida. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer do futuro algo diferente, algo muito melhor. Então, a partir de agora, assume essa responsabilidade. Não culpe os outros por atitudes que aconteceram, mas agora faça o que você precisa fazer. Tome a atitude que você tem que tomar. Abandone os erros que você sabe que tem feito mal para a sua vida. E você vai ver que você receberá de Deus algo especial. Tá certo? Então, essa foi a nossa meditação de hoje para esses próximos dias. Eu tenho certeza
que se você colocar em prática as orientações que foi passado, a sua vida será uma vida muito abençoada, tá certo? Lembrando que hoje é quinta-feira, é dia de terapia do amor, né? Será mais uma quinta-feira da reconstrução do eu e você pode estar participando, né, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia ou na Universal mais próxima de você. Aqui no Rio Grande do Norte, nós também temos a Terapia do Amor na Rua Coronel Áureos Coelho, número 66, aqui em Lagoa Nova. Você é o nosso convidado especial a participar, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês e vamos continuar firmes na leitura.